Grande Danilo Reis. E aí, meu amigão Quatro Torres? E aí, tudo legal? Tudo tranquilo. É um É, prazer fazer parte hoje do Piquete Explorador do Estanhado. Já acompanho há quase um ano e estamos aí. satisfação é nossa, meu amigo. Prazer ele estar lhe vendo aqui ao vivo pela primeira vez, né? Realmente, primeira vez. E vamos começar o nosso ao vivo, né? O nosso tema. Antes de mais nada, queria dar boa noite às pessoas que estão assistindo, né? Que vão assistir depois. E sempre a quinta-feira, sexta-feira, sábado, aqui dessa página, na qual o Torquato pertence, nós fazemos umas lives com determinadas temáticas envolvendo o município de União, para a qual a página é voltada, e região. Então, nós escolhemos a temática sobre a família Castelo Branco, mais precisamente as famílias do norte do Piauí. Então, não tem uma pessoa melhor, mais capacitada para falar desse assunto do que o Miguel Alves Torquato Torres. Torquato é um grande genealogista, é, é um bacharel em direito e pesquisa, né, esses entrelaçamentos familiares, a origem dessas famílias mais tradicionais há bastante tempo. Então, Torquato, agradecer você ter aceitado o convite para a gente estar falando aqui sobre as famílias do Norte, né, as Castelo Branco e as suas ramificações. Então, primeiramente, gostaria para a gente logo começar a falar do assunto, qual a origem da família Castelo Branco, que é uma família que a gente sabe que ela é tipicamente aqui do norte do Piauí, né? Até comentando com o Torquato ontem, a gente estava falando da questão que no norte nós tínhamos uma ramificação familiar e no sul, na região de Oeiras, nós tínhamos outra. Aqui no norte a gente tinha a predominância dos Castelo Branco, dos Carvalho, dos Borges Leal, dos Pires Ferreiras, que se entrelaçaram com os Castelo Branco. E no sul a gente tinha, por exemplo, a Souza Martins, né, do Visconde da Parnaíba. Então, Torquato, qual a origem, a gênese da família Castelo Branco? Certo. Boa noite. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando agora ao vivo. Meus amigos de faculdade, alguns aí já estão ligados na live. Enfim, a origem da família. Há dois grandes patriarcas da família. O primeiro seria um dito chamado Martinho de Castelo Branco. Martinho de Castelo Branco, ele morava na Vila de Castelo Branco. A Vila de Castelo Branco era um lugar que ficava em Portugal. Esse dito Martinho era conhecido como o burguês, ou seja, se presume que ele era um comerciante, ele tinha atividades comerciais. Ele é o primeiro a adotar o nome de Castelo Branco, como uma espécie de gentílico, para lembrar o lugar de onde ele vinha, a vila de Castelo Branco. Mas quem ganhou realmente fama na família, quem se tornou aquele que realmente difundiu o sobrenome, foi o bisneto de Martinho, Dom Vasco Paz de Castelo Branco. O Dom Vasco Paz, ele era alcaide-mor de Monsanto. Seria basicamente uma espécie de governante, um chefe do poder administrativo da cidade de Monsanto. E ele foi uma espécie de um guerreiro, de um cavaleiro medieval, lá no reinado do rei Dom Afonso III, se não me engano. E ele era um cavaleiro tipo, ele introduz realmente a família Castelo Branco na nobreza portuguesa. Porque outrora, as gerações anteriores do Martinho, do filho dele, do João, de Castelo Branco, eram gerações de comerciantes, de burgueses, literalmente. Mas a partir de Dom Vasco, que ele é um guerreiro, um grande guerreiro, é que se inicia realmente a entrada da família para essa vida mais voltada para a nobreza, mais servir ao rei. E até mesmo essa figura de destaque no reino de Portugal. Dizem até que os Castelo Brancos lutaram ao lado do rei Afonso Henrique na reconquista da península, da reconquista portuguesa. Lá, quando o rei Afonso Henrique se torna-se o conde portugalense, com a morte do pai dele,
ele junta uma leva de cavaleiros, de guerreiros, para tentar reconquistar o território que outrora pertencia ao reino de Castela. E dentre esses cavaleiros estava membros da família Castelo Branco. Inclusive, o próprio padre João Ribeiro Gaio, ele diz em um verso o seguinte poema: nos campos valentes de Orique, sacrificaram seu sangue, mas ganharam fama. Castelo Branco, meus descendentes se chamam. É uma poesia composta pelo padre Gago aos Castelo Branco, padre Gaio. Enfim, de Vasco, Pais de Castelo Branco, contando exatamente 7 gerações subsequentes, gerações via pátria linear, gerações de varões, chegamos até Dom Antônio. Dom Antônio, o 11º senhor de Pombeiro. Dom Antônio seria basicamente o pai do nosso Dom Francisco e o pai do primeiro conde de Pombeiro. Entre essas 7 gerações que separam Dom Antônio e Dom Vasco Pais de Castelo Branco, temos essas 7 gerações pessoas ilustres, como Dom Nuno de Castelo Branco, que era almirante de Portugal, era um cargo de grande relevância em Portugal, ser o almirante de Portugal. Ele comandava as grandes frotas portuguesas, e dentre outros. Há um momento da história em que Dom Pedro de Castelo Branco, que no caso é o avô de Dom Francisco, casa-se com a herdeira da Casa de Pombeiro. Outrora, a Casa de Pombeiro pertencia à família Cunha, a família dos Cunha. E quando o avô de Dom Francisco casa-se com essa dita herdeira da Casa de Pombeiro, ele passa a ser senhor de Pombeiro. E o seu filho, Dom Pedro, passa a ser o 11º senhor de Pombeiro. A senhora de Pombeiro era uma senhoria muito antiga e era transmitida dentro da família Cunha, até que um momento chegou, quando Dom Mateus da Cunha não tinha filhos varões, então continuou a linha dentro dos Castelo Branco. E desse entrelace entre Cunha, surgiu os Cunha Castelo Branco, que seria basicamente a família de Dom Francisco. Dom Francisco era o caçula, e seu irmão Dom Pedro de Castelo Branco era o primogênito. Diz a história que existem várias até teorias que dizem até que Dom Francisco não teria como ter convivido com Dom Pedro. Então, certamente, Dom Francisco poderia ser sobrinho dele. Mas, de todo modo, eles eram parentes. Ou Dom Francisco era sobrinho de Dom Pedro de Castelo Branco, ou era irmão. Mas eles eram parentes, eles tinham relações consanguíneas. Enfim, o Dom Francisco, que era o caçula, não herdou quase nada. O irmão, que era o primogênito, herdou tudo, inclusive a senhoria de Pombeiro, que outrora foi transformada em condado. O Pedro, que era o 11º, ele não se torna o 12º conde de Pombeiro, senhor de Pombeiro. Ele já vira logo primeiro conde de Pombeiro. E ele ganha o título de conde e se torna-se visconde de Pombeiro. Conde de Pombeiro e Visconde de Castelo Branco. O Dom Francisco, como não herdou nada, e o pouco que ele herdou, ele teve que se aventurar, literalmente. Então ele partiu para o Brasil. Dizem que ele já era casado com Dona Maria Eugênia de Mesquita, também de origem nobre, uma fidalga. E Dona Maria Eugênia de Mesquita, com ela ele teve 3 filhas. Clara, a primogênita, Ana, a do meio, e Maria, a caçula. Clara da Cunha e Silva Castelo Branco, Ana de Mesquita Castelo Branco e Maria de Montserrat Castelo Branco. Inicialmente, o Dom Francisco vem para o Pernambuco. Ele tinha a patente de capitão e ele vem ao Pernambuco expulsar os holandeses. Ele atua ali na expulsão dos holandeses e tudo mais, e depois, quando não precisava mais da força dele como militar lá no Pernambuco, ele decidiu partir para o Maranhão, no que hoje seria basicamente São Luís do Maranhão. E dizem que no percurso que ele ia do Pernambuco até o Maranhão, no meio ele sofreu uma tempestade.
E nessa tempestade ele perdeu praticamente tudo, inclusive a esposa, que morreu afogada. E o que restou somente só foi as três filhas, a Clara, Ana e Maria. E com as três filhas ele fixou-se a residência em São Luís. Existe até uma discussão que se aonde ele realmente fixou a residência, se foi em São Luís ou se foi em Campo Maior, enfim. Mas uma coisa é certa, ele estava em São Luís. Em São Luís ele teve residência em São Luís. Agora, se ele veio para o Piauí, já é outra história. Não tem nenhuma prova ou algo documental que ateste isso. Enfim, chegando no Brasil com as três filhas, ele se situou em São Luís do Maranhão. Quando ele chega no Brasil, como ele havia perdido praticamente tudo, a única forma de tentar reaver o que ele tinha era criar alianças. E qual a melhor forma de criar essas alianças? Era casando as filhas dele. Ele queria casar as três filhas. Dizem que certa vez ele mandou um de seus criados procurar maridos para as suas filhas. Dizem que esses criados viajaram toda essa região do Grã-Pará e Maranhão. E quando voltaram, um dos criados disse a Dom Francisco que tinha encontrado 5 homens para casar com as suas 3 filhas. Porém, desses 5 homens que se habilitavam para casar com suas filhas, que eram fidalgos, que eram nobres e tudo mais, somente 2 eram solteiros. Os outros 3 eram casados. E como os outros não tinha mais novo, ele decidiu então casar as 2 filhas mais velhas, Dona Clara e Dona Ana. Dona Clara casou-se com Manuel Carvalho de Almeida e Dona Ana com o João Gomes do Rego. Existe uma discussão sobre o nome do João Gomes do Rego, porque dizem que ele não seria Barros, que seria Barra, e que esse nome de Barra ele adotou por causa da Barra do Parnaíba. Enfim, mas o nome dele era João Gomes do Rego. Esse Barros ou Barras ele adotou já depois, na fase já adulta em si. Ele não nasceu com esse nome, ele nasceu como João Gomes do Rego. E o João Gomes do Rego, ele era governador-geral do Grã-Pará e Maranhão, ou seja, ele era tipo o Bambambam. Ele governava praticamente todo o que hoje nós chamamos de região norte do Brasil e o Piauí e Maranhão. Tudo era comandado por esse título, que era o governador-geral do Grã-Pará e Maranhão. E ele casando as filhas dele com o governador-geral do Grã-Pará e Maranhão e com o Dom Manuel. Tem pessoas que chamam o Dom Manuel Carvalho de Almeida. Eu, pessoalmente, não acho correto, porque ele não era um fidalgo e tudo mais, mas ele casou-se com uma fidalga, que seria a Dona Clara. Mas ele era capitão do regimento da cavalaria, acho que de Oeiras. Enfim, quando Dona... Talvez até ele foi um dos favoritos para esse casamento, porque apesar dele não ser de sangue azul, mas ele tinha muitas terras, né? Porque ele tomou muita terra aqui nessa região de indígenas, né? Sim, aonde eu ia chegar ao ponto é que quando houve o casamento do Manuel com a Clara, houve até uma espécie de nepotismo aí. Porque uma coisa que pouca gente toca nesse assunto é porque o João Gomes do Rego não era mais governador. Quem era o governador era o João de Abreu Castelo Branco. O João de Abreu Castelo Branco era um parente, distante, mas era um parente. E o João de Abreu Castelo Branco doou milhares de hectares à prima Clara. Em uma carta de César Maria, ele vai e doa esses milhares de hectares a ela. Dizem até que seria tudo além Campo Maior, ou seja, tudo acima de Campo Maior, chegando quase no litoral, pertencia a Dona Clara. E tudo isso foi negociado depois do casamento dela com o Manuel Carvalho de Almeida. E o mais interessante é que todos os filhos de Clara pediram carta de fidalguia. Todos os filhos varões de Dona Clara pediram cartas de fidalguia. Eles queriam ser reconhecidos como fidalgos, descendentes da casa de Pombeiro, e todos ganharam. Dentre os filhos de Dona Clara, o mais famoso é o tenente-coronel Francisco da Cunha e Silva Castelo Branco, que era o tenente-coronel do regimento de Campo Maior. E esse tenente-coronel, ele é muito famoso porque era um grande proprietário de terras, era um nome abastado, já era neto de Dom Francisco e era fidalgo da Casa Real brasileira. O título já de fidalgo que ele ganhou já foi no Brasil. Diferente do avô, que era um título já português.
Enfim, das filhas, né? Aí vem os netos. Dos netos é que vem esse entrelaçamento, essa junção de várias outras famílias. Algo bem interessante é que é uma classificação até minha. Os Castelo Branco é uma família de mulheres, de grandes mulheres. Ao longo das gerações, as mulheres foram literalmente as matriarcas dessa família. Quando um determinado cidadão que não era e mesmo que fosse de uma família tradicional, casado com uma moça Castelo Branco, o sobrenome dele era suprimido, literalmente. Existe até uma forma que se diz que era a forma morisca. A forma morisca era como os árabes adotavam, porque quando os árabes tinham muitas mulheres, né? Então, quando um árabe casava, tinha um filho com uma de suas mulheres do seu harém, o sobrenome dela vinha por último. O nome dele primeiro e o dela por último. Porque na lei brasileira é primeiro o nome da mãe e depois o nome do pai. Nos Castelo Branco não, sempre teve essa forma morisca. Primeiro o nome do marido e depois o da mulher. E dessa forma perpetuou várias gerações da família. Existe até um historiador e genealogista português que diz que a família Castelo Branco está extinta. Que o último Castelo Branco foi Dom Francisco. Realmente eu até concordo com ele. É como se fosse o último Castelo Branco legítimo, o último descendente via patrilinear dos Castelo Branco, descendente de Dom Martinho e tudo mais. E todos os outros seriam basicamente ou Carvalho de Almeida ou Rego, propriamente dito, membros da família Rego. Enfim, nesses N casamentos que a família tiveram, descendo algumas gerações, encontramos as principais famílias do norte, que vamos ter ali do norte do Piauí. Famílias que outrora já estavam aqui, ou que chegaram aqui depois, mas que tinham essa relação íntima com os Castelo Branco. Era como se toda pessoa que viesse para o norte do Piauí era como fosse quase uma regra, tinha que casar com uma das moças Castelo Branco. Era algo disputadíssimo. E dentro dessas famílias podemos destacar a família Sampaio, família Santana, família Ferreira, família Barbosa Ferreira, que no final todas essas famílias eram parentes entre si. Porque diz a lenda que eram 5 irmãos. 5 irmãos que todos casaram com moças Castelo Branco. Quem eram os 5 irmãos? Manuel Thomas Ferreira, Gonçalo José Ferreira, José Francisco de Santana, Antônio José de Sampaio e João Barbosa Ferreira. Os 5 irmãos vieram para o Brasil e cada um casou-se com uma moça Castelo Branco. O único que não casou foi o Antônio, que era padre. E todos os outros casaram com moças Castelo Branco. A partir desses casamentos aí, entre esses irmãos, gerou a família Ferreira Castelo Branco, família Santana Castelo Branco, família Sampaio Castelo Branco, porque os Sampaio Castelo Branco, os Ferreira e os Santana Castelo Branco é o mesmo ramo. Já que o padre Santana não teve filhos, o irmão do padre Santana, que era o Joaquim José de Santana, continuou o sobrenome Sampaio. Então, os Sampaio Castelo Branco e os Santana Castelo Branco é do mesmo ramo, vem do mesmo patriarca. Os Barbosa Ferreira e a outra família Ferreira Castelo Branco. O mais interessante é que os Barbosa Ferreira não adotaram Castelo Branco. Eles foram a única exceção entre os irmãos, porque os irmãos se submeteram à regra da família, que era deixar o sobrenome deles primeiro e o da mulher por último. Os Barbosa Ferreira não, foram a exceção, é algo bem interessante até. E até que eu acredito até que esse sobrenome Barbosa Ferreira ele possa também ter alguma origem nobre ou coisa assim, porque eles não deixaram de jeito nenhum acrescentar esse Castelo Branco e perder o nome original deles, que era os Barbosa Ferreira. E os Barbosa Ferreira, basicamente, eles ficavam ali na região ali de União. União era que era realmente o berço ali dos Barbosa Ferreira. O patriarca, que era o João Barbosa Ferreira, ele viveu um tempo ali, basicamente, em Nossa Senhora dos Remédios. Ele viveu ali com os irmãos, porque o irmão dele, o Manuel Thomas Ferreira, o José Francisco de Santana, todos eles moravam em Nossa Senhora dos Remédios. Dizem até que a família, antes de morar em Nossa Senhora dos Remédios, morou um tempo no Brejo.
Só que é uma história que não tem nenhuma comprovação. Mas, enfim, e de lá de Nossa Senhora dos Remédios, esses Barbosa Ferreira partem para a região de União. E lá em União eles tipo se tornam a casta mais alta na cidade. Eles mandavam em tudo praticamente. Ali naquele período ali do Império, só dava Barbosa Ferreira misturado com Castelo Branco, que era o Bambambam. Os Santana, eles são até classificados pelo Carlos Sampaio, que era o Castelinho, que era um membro da Academia Brasileira de Letras, que ele classifica que os Sampaio seriam relativamente pobres, seriam os parentes pobres. Ele diz assim que eles seriam mais pobres em relação à família Fortes, Castelo Branco, porque ele dizia que haviam outrora alguns Santanas que eram bem pobres e outros que eram ricos. Não era como a família Fortes Castelo Branco, que tinha tipo uma uniformidade, tinha essa pequena variação. E realmente havia alguns membros da família que eram pobres e outros que eram relativamente mais bem de vida, como é o caso do Major Santana. Mas por que o Major Santana era tão bem de vida? Eu até acredito que o Major Santana ele só se tornou assim tão bem de vida porque ele casou com a sobrinha. E a sobrinha dele, que era a Maria Sampaio Castelo Branco, era neta da veneranda Clara Castelo Branco. A veneranda era a mulher do pai dele. É algo tão interessante porque ele é filho da terceira esposa do pai dele. E a primeira esposa que era rica. Tipo, a primeira esposa do pai dele era tipo a ricona, a que tinha o dote gordo, a que era filha do Francisco Gil Castelo Branco, que era dono de terras em Campo Maior. E quando o pai dele, que era o Alferes Joaquim José de Santana, casou-se com ela, ele herdou milhares de hectares, herdou gado e tudo mais. Mas só que toda essa herança ficou para os filhos dela. Como o Major Santana não era filho dela, ele não herdou nada. Então, como é que ele poderia herdar alguma coisa? Casando com a sobrinha, que era filha do irmão dele, que era herdeiro da veneranda. Era um plano perfeito e realmente ele herdou muita coisa com esse casamento. Ele casou na fazenda Ininga, de propriedade da família Santana Castelo Branco, Sampaio Castelo Branco, e durante algum tempo o Major Santana ele foi vereador. Ele ganhou um pequeno mandato ali em José de Freitas. José de Freitas ele foi vereador acho que um mandato somente, e depois é onde ele parte para a União, Unifix Residência, e lá em União ele também foi vereador, né? Vereador, chegou a ser juiz, presidente da Câmara, ele ocupou vários cargos em União também. Torquato, a gente tem também um personagem interessante aqui dessa região, né? Um grande latifundiário, que também é Castelo Branco, que é o Tenente Coronel Pacífico da Silva Castelo Branco, né? Que lutou na Guerra do Paraguai, que era conselheiro do imperador, foi condecorado com a Ordem da Rosa. Chefe do Partido Liberal, né, a nível de Piauí. Qual é a ramificação dele? Esse Silva dele vem de onde? Muito interessante. O Silva dele é tão interessante, é igual os Correia Castelo Branco. Esse Silva aí é o Silva lá da avó de Dom Francisco. É algo tão interessante que a família, gerações remotíssimas, a família ainda assim tinha apelo aos ancestrais remotos. Esse Silva aí vinha da Casa de Belas, que era uma senhoria que pertencia à família Correia da Silva. Ou seja, o Silva do Pacífico era ancestral. O Silva dele não vinha nem da mãe e vinha de um ancestral antiguíssimo do pai dele. Vinha, no caso, da avó de Dom Francisco. Me parece até que do Pacífico a Dom Francisco seria o quê? Seria acho que umas 5 gerações, 6 gerações. Ou seja, se for até a avó dele, daria quase o quê? 8 gerações, mais ou menos isso. Ou seja, um sobrenome que ficou 8 gerações adormecidos na família e ressurge do nada num membro da família. Isso é muito interessante. Ou seja, isso até remete que a família sempre soube a origem dela. Ela sempre soube dessa origem nobre. Ela sempre soube que ela tinha algum tipo de parentesco nobre. Isso é muito interessante. E o Coronel Pacífico... Agora, passando por essa questão política, dessas alianças políticas, que essas famílias elas manteram entrelaçamentos familiares, mas políticos. A gente sabe que a família Castelo Branco, né, lá do Livre Lopes Castelo Branco e tudo, que sempre
fez oposição, por exemplo, aos Souza Martins, lá do Sul, né, os catingueiros, como eles chamavam. E no município de União, nessa região de Miguel Alves, a gente tinha lá na monarquia, como você sabe, o Partido Liberal e o Conservador. O Partido Liberal, naturalmente, era comandado pelo clã dos Castelo Branco aí, como você falou, na figura dos Barbosa Ferreira. No Partido Conservador, nós tínhamos famílias que, a princípio, não tinham tanta aliança política ou familiar com os Castelo Branco, que eram os Rego, Monteiro, que eram os Souza Fortes, mas que aí já tem uma relação de Fortes com Castelo Branco, né? Temos os Coutinho e temos os Lobão Veras, a famosa Lobão Veras. A gente sabe, acho que você já me contou, que apesar dessa divisão política e familiar, mas os Castelo Branco, eles são lá na origem, nas suas origens, entrelaçados familiarmente com essa outra ramagem aí, essa outra parcialidade política. Como é que acontece essa relação entre os Castelo Branco aqui do Norte com famílias, por exemplo, como a Rego? Os Castelo Branco, lá no gênese da família, tinham uma ancestral Rego. A bisavó, trisavó de Dom Francisco, Dona Margarida de Lima, era bisneta de Dona Leonor Rego de Abreu. Essa Dona Leonor era descendente, era neta ou bisneta de Dom Lourenço do Rego. Esse Dom Lourenço do Rego foi o membro da família Rego que ganhou a carta de armas. Ou seja, o Dom Francisco tinha sangue rego também. Lá no Gênesis, mas tinha um sangue rego ainda nele. Ou seja, essa estirpe dos Rego Monteiro seria como se fossem uns parentes, distantes, mas ainda parentes. E algo muito interessante é porque depois os Rego Monteiro, os Lobões, essas famílias se uniram com os Castelo Branco. Ou seja, hoje um Rego Monteiro, um Lobão Veras, tudo no final é Castelo Branco, porque tudo se entrelaçou, tudo virou uma coisa só. É algo bem interessante. Eles podiam até ter sido inimigos lá atrás, mas hoje em dia falar de mal de um é como se estivesse falando mal do outro, porque tudo é a mesma coisa. E até Souza Martins e Castelo Branco, hoje em dia existem muitos descendentes que descendem das duas estirpes. Se misturou muito as duas famílias, tanto os descendentes do Visconde quanto os descendentes dos Castelo Branco, ou seja, os parentes de Lívio Lopes Castelo Branco com os descendentes do Visconde viraram uma coisa só. Não é uma coisa nem tão rara assim. Antigamente sim, havia a oposição entre as duas famílias, mas hoje em dia é uma coisa até relativamente fácil de se encontrar. É algo até bem simbólico, inclusive a gente já discutiu com você, nós já falamos sobre isso, que, por exemplo, a balaiada, né, onde essa rivalidade política e familiar ela foi bem aflorada. Os Castelo Branco lutando pelos balaios, mas por fazer oposição ao Visconde, que era Souza Martins. Mais aqui do norte, nós tínhamos, por exemplo, os Castelo Branco lutando, ou os Coutinhos lutando ao lado dos Castelo Branco. E a gente sabe que no município de União, os Coutinhos sempre foram conservadores, ao contrário dos Castelo Branco. Então é interessante esse entrelaçamento, entrelaçamento familiar, né? Que apesar dessas picuinhas políticas, né? Mas eles sempre de alguma maneira ou em algum momento estiveram em lides iguais. E os Coutinho se entrelaçam com os Castelo Branco ali no casamento do Francisco Coutinho com a Mariana. A Mariana era filha do Francisco Gil Castelo Branco. E essa aliança aí, tipo, é uma aliança essencial, tanto política e até mesmo econômica, né? Que havia uma relação ali entre o Francisco Gil, que era o patriarca, e o próprio Francisco Gil tinha aquela relação ali com a balaiada, que ele fornecia coisas, né? Tanto para os rebeldes quanto para os confederados, né? Tinha essa relação econômica também, que eles ganhavam dos dois lados, né? Torquato, agora voltando mais para essas outras famílias que no decorrer desse percurso, né, chegaram e se alinharam, e se entrelaçaram com essas famílias tradicionais, a gente sabe que isso aconteceu, passou a acontecer depois da transferência
da capital do Piauí de Oeiras para Teresina, ou seja, do sul para o norte. Inclusive, lá a elite política, aristocrática de Oeiras, eles até temiam perder espaço aqui na nova capital por conta da concorrência dessas outras famílias. Né? E a chegada dessas famílias, dessas outras famílias, do contexto político piauiense, ela vem, por exemplo, a partir daí, né? No final do século XIX, início do século XX, nós temos aqui na nossa região, né, Miguel Alves, União, Zé de Freitas, a chegada de outras famílias, como, por exemplo, você vai dar mais detalhes, né, como, por exemplo, a Costa, a Rocha, a Lobão, tá falando, os Alencares, né, a família Daniel, né, lá do Augusto Daniel, do João Maria Daniel, e os Rego, que ainda persistem. E até algo curioso, se nós formos analisar a lista de governadores do estado do Piauí, lá do primeiro governador até o governador atual, vamos dizer assim, se percebe que originalmente, inicialmente, no Gênese, só dava Souza Martins ou parente. Só dava Souza Martins, Souza Mendes, Costa Araújo, só dava os descendentes de Valério Coelho Rodrigues. Era tipo, quando a capital era em Oeiras, só dava eles. Mas quando ela vem para Teresina, isso muda. Tanto que a maioria dos governadores ali do Império ali, não teve quase nenhum governador Castelo Branco. Só vai ter realmente o Augusto da Cunha Castelo Branco, que era o Barão de Castelo Branco. E até a curiosidade, o Barão de Castelo Branco não era liberal, ele era conservador. Então foi uma das coisas que acho que deve ter impulsionado ele a ser governador. E ele não foi nem governador, ele foi vice-governador do estado, e ele assume provisoriamente lá o governo do estado, enfim. Mas Então, nós temos, tem um detalhe, nós temos, por exemplo, os Souza Mendes, né, bastante fortes aqui nessa região de União, com lá o filho, o Mariano de Souza Mendes, né, vereador. Depois o seu filho vai para Miguel Alves, né, e se torna uma família bastante poderosa. E ela é típica lá do sul, né? Eles eram sobrinhos do Visconde da Parnaíba. O patriarca dos Souza Mendes, que era o José Antônio Mendes, casou-se com a irmã do Visconde da Parnaíba. Então fazia que todos os Souza Mendes fossem intimamente ligados com os Souza Martins, e sendo opositores dos Castelo Branco. Tanto se nós formos pegar ali os governadores do estado, vamos ter 3 governadores em sequência. Vai ter o Simplício Mendes primeiro, que até o que dá nome ao município lá que fica mais no sul do estado. O Álvaro Mendes também foi governador. O Álvaro Mendes era filho do Simplício. Álvaro de Assis, Osório Mendes. Ou seja, havia tipo uma troca de cadeiras entre Souza Martins e Souza Mendes ou Costa Araújo, ou seja, eles controlavam o poder ali. Quando a capital é mudada para Teresina, que é mudada lá vamos dizer assim, mais para o norte do Piauí, aí não, aí só dá Castelo Branco ou descendentes. Por exemplo, a família Almendra. Essa família Almendra aí era intimamente ligada com os Castelo Branco. E toda Almendra Freitas, era de alguma forma Castelo Branco. E Almendra, salvo engano, já tiveram 5 Almendras que foram governadores do estado. Uma família de grande destaque político e social naquela região ali de José de Freitas, e eles tinham ligações íntimas com os Castelos. O patriarca, que era o José Rodrigues da Fonseca Almeida Freitas, era casado com uma descendente de Dom Francisco. E havia essa ligação íntima entre as duas famílias. Algo também muito interessante. Não, pode continuar. Pode continuar. Algo também muito interessante é que, dentre essas famílias também do norte, podemos destacar também a família Lages, por exemplo. A família Lages, lá no seu Gênesis, lá o primeiro Lages, que dizem que era cirurgião, que quando ele vem para o Brasil e tudo mais, que era o
Manuel Rodrigues Lages, ele casa-se com uma Castelo Branco. Ou seja, todos os Lages em si teriam essa ligação íntima com a família Castelo Branco. E a família Lages teve grande destaque político ali na região de Batalha, Esperantina. Esperantina só dava Lages até antigamente na prefeitura. Acho que até hoje não é Lages na prefeitura. E Barras também, até hoje, que é o Carlos Lages do Rego, Carlos Alberto Lages Monte, que é o atual prefeito de Barros, ou seja, é um descendente dos Castelo Branco. Remotamente, mas ainda tem sangue Castelo Branco. E do mesmo jeito, se nós formos analisar, o último governador do estado que vamos ter descendente vai ser o Hugo Napoleão. O Napoleão lá por parte dos Napoleões do Rego, que era um ramo colateral dos Castelo Branco. Nós vamos ter o Hugo Napoleão. E outrora, não há nenhum outro governador do estado, mas nesses municípios há ainda grande liderança e influência da família. Por exemplo, se formos analisar ali na União, o atual prefeito de União é descendente também. Esse Costa Medeiros que ele carrega, ele vem dos dois lados. O lado Costa vem lá do Coronel Gervásio, a mulher do Coronel Gervásio, que era a dona Edviges Gonçalves, ela era descendente, a dona Edviges, ela era tanto Castelo Branco quanto Pires Ferreira. Até uma outra família que eu queria tocar agora, sobre os Pires Ferreira. A dona Edviges vinha desses Pires Ferreira e vinha também dos Castelo Branco. Esses Pires Ferreira é uma família bem antiga também do Piauí. E eles estariam intrinsecamente ligados à família do João de Paula Diniz, que era um rico, um grande proprietário de terras, que era dono de grandes propriedades de terras ali nessa região do norte do Piauí, e havia uma ligação que esse João Paulo Diniz deixou basicamente tudo para esses parentes Pires Ferreira, que era inclusive a dona Maria da Assunção Pires Ferreira, que era uma neta dele. Ela acabou herdando tudo praticamente. E essa dona Maria da Assunção era casada com um primo e que posteriormente uma neta dela casou com membros da família Lages e formou a família Pires Lages. Ou seja, tinha a relação das duas pontas. Ela tinha tanto ancestrais Castelo Branco e o marido também tinha ancestrais Castelo Branco, ou seja, nessa ligação dupla entre as duas famílias. Pires e Lages, que era basicamente de Barros. Outra família. A família, por exemplo, a família Clark, né, dos ingleses, lá dos grandes industriais da Parnaíba, eles, por conta da condição mesmo de status, né, de grande família no Piauí, eles tiveram algum entrelaçamento com os Castelo Branco, diretamente? Isso. O James Frederick Clark, que era o dono da casa inglesa, que ele começa como funcionário do Paulo Inglês e acaba se tornando gerente, depois ele vira tipo patrão, ele compra a casa inglesa, ele casa-se com uma Gonçalves Castelo Branco. Essa Gonçalves Castelo Branco vinha da família do Domingos Gonçalves, proprietário da Fazenda Maracujá. Ela era descendente desse proprietário da Fazenda Maracujá. E então era filha da mulher dona Torquata. Então era filha da dona Torquata, no caso, né? Na verdade, não era nem filha, me parece que ela era neta. Já era de uma segunda geração. E era casa-se com o James Frederick Clark. E dá origem a esses Castelo Branco Clark. Que teve até um senador, ou era deputado, que era o Oscar Castelo Branco Clark. E havia essa ligação entre esses Castelo Branco e esses ingleses, intrinsecamente. Outra família muito interessante também dessa região aí de União é a família Narciso da Rocha. Esses Narciso da Rocha eram Castelo Branco desde o berço. Porém, eles não usavam o Castelo Branco. Era quase igual os Barbosa Ferreira. Eles simplesmente deixaram de lado e não utilizavam o Castelo Branco no nome. Mas a junção, o gênese da família Narciso da Rocha é com o casamento do José Felipe do Rego Castelo Branco e dona Aurora Narciso da Rocha.
Eles se casaram mais ou menos em Piracuruca. Eles se casaram na região de Piracuruca. E eles iam a ser os avós do José Narciso da Rocha, primeiro. José Narciso da Rocha, primeiro. Eles seriam os avós dele. Me parece que o pai do José Narciso era Simplício. Simplício Narciso da Rocha. É uma coisa muito interessante. É porque eles eram Castelo Branco, mas não usavam. Porque via patrilinear, todos iam dar em Ramos Castelo Branco. Mas eles não utilizavam o sobrenome de jeito nenhum. É como se o Narciso da Rocha fosse também um nome de grande importância e de alguma estirpe. E essa família também, os Narcisos da Rocha, eles eram muito ricos mesmo. Ali o próprio coronel Narciso da Rocha, eles tinham um grande patrimônio, tanto em terras e em poder. E eu acredito até que esse patrimônio aí seja um tipo ancestral. Quando a Aurora casou-se com o Felipe, a Aurora já era rica, ela já era uma mulher rica para os padrões da época. Ela já tinha um dote pomposo e que só engrandeceu a família Narciso da Rocha. E dentre os descendentes está o... E a gente tem mais uma família, né, que a gente está esquecendo, mas que se entrelaçou aí mais ou menos nos anos 30, 40, com o Rego Monteiro, que é a família Mota, lá de Barras. Os Motas, eles lá na origem, né, lá do João Osório Pires da Mota, do João Porfírio, né, eles são Castelo Branco na sua gênese. Sim, sim. Os Mota, essa família Mota é muito interessante. Eles começam no Granjo. O primeiro Mota, os Panfilho da Mota, eles eram da região aí do Granjo. E eles vêm para a região de Parnaíba, na figura do Joaquim Panfilho da Mota. E a altura ali, basicamente, dos netos do Joaquim, há um entrelaçamento com a família Castelo Branco. Inclusive, até o que foi o primeiro presidente da OAB, que é o José Osório Porfírio Pires da Mota, ele era descendente de Castelo Branco. O José Osório Pires da Mota, que vinha a ser tio do Juca Mota, né, que foi prefeito de União. Isso. Ele era tio dele. Então havia um entrelaçamento entre as duas famílias também. Entre os Mota e os Castelo Branco. E depois os Mota se misturam com o Rego, que nessa altura aí já era também Castelo Branco, porque a Maria Mera do Rego Monteiro, ela também tinha ancestrais Castelo Branco. Ou seja, quando o João Mota casa-se com a Maria Amélia, já tinha entrelaçamento das duas pontas, ou seja, eles já eram parentes também. A família Rego Mota Castelo Branco. Para onde a gente for correr, tem Castelo Branco. Exatamente. Todas essas famílias do norte têm ancestrais Castelo Branco. Sem exceção. Mesmo que ela não tivesse no Gênese, mas depois ela se entrelaçou e virou uma coisa só. Como Tem até aquela outra questão, Torquato, que o nome é tão forte que a gente está até comentando, que um membro Castelo Branco te deu um relacionamento com alguém que não tem um sangue azul, entre aspas, né? Pessoas de classe social mais baixa, né? Carregam Castelo Branco. É uma coisa até que nos deixou surpresos, porque a gente imagina, né, pelo peso do nome, o significado, né, do status econômico, social, político, que esse nome ele não fosse herdado, por exemplo, por pessoas que não fazem parte dessa elite da família, né? Sim, sim. É como se fosse um nome de peso. Até a família de barões, barão de Castelo Branco, o barão de Campo Maior, a baronesa de Uruçuí, o presidente Castelo Branco, que por infelicidade não nasceu no Piauí, foi nascer no Ceará, mas que toda a linhagem dele paterna é do Piauí. O pai era do Piauí, o avô, o bisavô, até chegar em Dom Francisco, todo era do Piauí, mas a mãe dele era cearense. E por causa disso ele nasceu lá no Ceará.
Enfim, ou seja, era uma família de renome, era uma família que desde seu gênese, tinham essa ligação intrínseca com a nobreza e até mesmo com a casa real portuguesa. Porque o próprio Dom Francisco ele vai ter ancestrais que ligam ele com a casa real portuguesa. Também é algo bem interessante. Ou seja, ele tinha o sangue real da primeira dinastia portuguesa. Ou seja, todas essas famílias aí da elite aí, de União, de Barras, elas tinham essa ligação com Castelo Branco e vinham ter essa ligação aí com a nobreza europeia. E até um fato curioso, que todos esses reis que hoje reinam no mundo, eles têm ligação, ou seja, tudo seria primo no final da história. Tudo teria um vínculo que ligava um com o outro. E sempre mantendo essas relações de poder. E economicamente, isso foi uma família rica também. Para a gente encerrar essa live, a gente não pode deixar de tocar um cidadão que foi muito importante no Castelo Branco, teve uma atuação política, jornalística, literária aqui no município de União, Teresina, que é o Fenelon Ferreira Castelo Branco, que casou com uma filha do Mariano Fortes Castelo Branco. Quais informações sobre a genealogia do Fenelon Ferreira Castelo Branco? Certo. O Fenelon, ele é tipo. Ele era um homem um genial, ele era um poeta, né? Ele gostava de poesia, ele era um homem culto e tudo mais. O Fenelon, ele era filho do Manuel Thomas Ferreira, o segundo nome. E o Fenelon, ele era filho da Feliciana. A mãe dele era a Feliciana. O Fenelon, ele vinha dessa estirpe Castelo Branco. Se formos analisar até mesmo, o Fenelon era para ser Castelo Branco Ferreira, né? Mas havia todo aquele chamamento, vamos dizer assim, aquele poder do Castelo Branco, então ele virou Ferreira Castelo Branco, assim como os demais irmãos. E até essa colocação sobre a Fernanda, minha prima Fernanda está perguntando sobre o L com um L ou dois L's. Qual a diferença? Originalmente, isso na verdade é só uma classificação do português, porque originalmente era com dois L's, lá na forma primitiva, porque o nome primitivo da família é Castelo Branco, então uma coisa só, Castelo Branco. Porque dizem que a família também teria uma origem meio aragonense, teria lá nos reinos de Aragão, de Castela, teria uma ligação, e vinha nessa espécie de espanhol. Aí então teria esse Castelo Branco. Aí então seria com dois L o nome correto. Algumas gerações depois, passou-se a utilizar somente um L. O próprio Dom Francisco não tem ainda, não existe nenhuma comprovação se ele usava com L ou com dois. Mas os descendentes dele eram com dois L's. Por exemplo, o Major Santana, ele utilizava o nome dele com dois L's. Ou seja, apenas um erro de grafia. O correto realmente é com dois L's. O próprio Edgardo Pires Ferreira, na obra dele inteira, de cabo a rabo, ele coloca os Castelo Branco com dois L. Ele não coloca um único Castelo Branco sem um L. Somente com um L. Somente com os dois. Sempre os dois L. É algo bem interessante. É como se, mesmo que o nome poderia até não ser daquele jeito, mas ele coloca na forma correta. Isso é bem interessante. Tem uma questão, a gente voltando lá no início, inclusive, eu acredito particularmente que essa pessoa, que esse cara tenha sido o provável fundador de União, né, da fazenda que deu origem, que é o Domingos Fernandes Barbosa, que casou com uma neta de Dom Francisco, se não me engano, de Dom Francisco, você pode até me dizer melhor. E que seus descendentes rumaram ali para o Livramento, a Boa Esperança, né, Fazenda Boa Esperança. O município de José de Freitas, ele tem uma relação muito grande aqui com o município de União, Miguel Alves, por conta desse pessoal aí, dos descendentes do Manuel Carvalho de Almeida, né, do próprio Dom Francisco. A família Napoleão, né, como a gente até já citou aqui para terminar, qual é o entrelaçamento dela com os Castelo Branco? Os Napoleões, que outrora vão ser Rego Monteiro, né? E outrora vão ser Rego,
Aí depois é que vira esse Napoleão do Rego, ou somente Napoleão, que atualmente tem alguns referentes que só usam Napoleão. A junção vai estar basicamente na mãe do Benedito Napoleão Martim do Rego. A mãe do Benedito Martim do Rego, que era Castelo Branco, o que foi governador do estado, que era membro da Academia Piauiense de Letras, e que vem a ser tio-avô do Hugo Napoleão. Tinha o avô do Hugo Napoleão. O próprio Hugo Napoleão teria também outros ancestrais de Castelo Branco, mas parte já da mãe dele, que era Almendra Freitas, e tinha outras ramificações ali. Mas no final, tudo era Castelo Branco. Ou seja, todas essas famílias do norte tinham relações com Castelo Branco. E é impressionante que, eu até comentei, essa relação do nome se perpetuar entre mulheres. Isso é muito interessante. Eu acho até que é uma das poucas famílias no Brasil que há essa relação. Porque, tipo, não é um único tronco que teve isso. São praticamente todos os casamentos que teve dentro da família, ali nas netas de Dom Francisco, nas filhas, nos bisnetos, sempre quando tinha uma mulher, havia essa junção. Até uma neta de Dom Francisco, que a gente nem comentou, que é a segunda Clara da Cunha e Silva Castelo Branco, a que casou-se com o Borges Leal, que era o João Borges Leal. Desse casamento aí, gerou essa família Borges Leal Castelo Branco, ou Borges Castelo Branco, que é uma família ali, basicamente de Barras. Tinha até um membro dessa família que era herdeiro da fazenda Buritizinho, que era o Francisco Borges Leal Castelo Branco, também conhecido como Borges Leal, Coronel Borges Leal. Ele era o herdeiro da Buritizinho. E ele herdou a Buritizinho por parte de um tio dele, Carvalho de Almeida, que me parece que era Manuel Carvalho de Almeida Aguiar. Esse Manuel Carvalho de Almeida Aguiar, e não teve filhos, e ele acabou herdando a fazenda, que era a fazenda Buritizinho, e essa fazenda Buritizinho seria como se fosse o Gênese de Barras, como se fosse a fazenda que deu origem à cidade e tudo mais. Ou seja, tinha uma relação Borges Leal Castelo Branco. E esse Borges Leal aí, ele deixou muitos descendentes nessa região aí de Barras, até mesmo de União, tinha muita gente dele espalhada em todo lugar. Miguel Alves tinha a família Borges Leal. A Fazenda Mundo Novo, né, era do patriarca, né, que deixava, por exemplo, um genro para tomar de conta da Fazenda Mundo Novo, que já fica aqui, já no interior do município de União, já nas proximidades dos limites com o Lago Alegre, por exemplo, né? Isso. Exatamente, já entra em outra região, que no caso já seria de Lago Alegre, e lá em Lago Alegre tem também Borges Leal, e que tiveram na prefeitura, essa família Vaz da Costa, descendente dos Borges Leal, e um monte de prefeitos lá também de Lago Alegre tinha essa relação lá com o Borges Leal, que poderia realmente ter essa ligação também com os Castelo Branco. E há uma família também muito interessante, que a gente nem comentou ainda, é a relação do Pacífico com o Manuel Carvalho, com o Manuel Thomas Ferreira. Que o Manuel Thomas Ferreira era o vaqueiro administrador da fazenda dele, né? Que ele administrava as fazendas que ficavam basicamente aqui no Porto do Desígnio e tudo mais. E que o Manuel Thomas Ferreira era o pai do Fernelon. Ou seja, essas famílias, eles eram primos, mas eles estavam tudo unidos, tudo interligados. O Pacífico só era rico, o Pacífico só virou mais rico do que os outros por causa dessa atuação dele na Guerra do Paraguai. Ele mandou muita gente para a Guerra do Paraguai. E quando ele mandou muita gente, ele foi tipo recompensado, com título de nobreza, com a patente de coronel, patente de chefe do Partido Liberal. Ou seja, essa ajuda aí que ele deu basicamente para a Guerra do Paraguai deu grandes vantagens para ele no futuro. E transformou ele em um homem muito rico. Um homem dono de várias propriedades de terra. Torquato, então, nós vamos encerrar por aqui, né? O tempo aqui já está correndo. E, assim, agradecer, né, que foi uma live maravilhosa. Eu tenho quase certeza que foi a mais assistida até agora.
E ele agradecer pela atenção, né? E que futuramente a gente possa fazer mais vídeos como esses, esclarecedores, né? Porque as pessoas precisam saber da origem do seu município. E essa origem ela está ligada estreitamente com essas grandes famílias, né? Que vieram para cá junto com o colonizador. E eu quero lhe agradecer aqui mais uma vez e até a próxima. A honra é toda minha de fazer parte do Piquete Exploradores do Estanhado, de tentar um pouco contar essa história, essa relação entre união, a história de união, e que de alguma forma até Miguel Alves é filho de união, está ligado intrinsecamente com união. E a família Castelo Branco está interligada com todo o norte do Piauí. De Campo Maior até Paranaíba, tudo está ligado com eles. Todas as relações de comércio, de economia, e de alguma forma até hoje isso existe. Não pode ser diretamente, até indiretamente. O próprio Reginaldo Miranda, ele classifica dois grupos de Castelo Branco. Ele diz que existem os Castelo Branco explícitos, aqueles que carregam o nome Castelo Branco, e os Castelo Branco intrínsecos, que esses são milhares, que ninguém nem se conta mais. Os intrínsecos são centenas, e esses intrínsecos é que basicamente hoje em dia controlam ainda o norte do Piauí. Em várias ramificações de políticos, chefes de municípios e por aí vai. Então, meu amigo, boa noite, viu? Muito obrigado pela live de hoje. E obrigado a todos aí que acompanharam. Boa noite. E Até mais. muito obrigado também. Muito obrigado aos meus amigos de faculdade que me acompanharam, a Fernanda, meu amigo Dr. Pedro, advogado, a meus amigos aí da galera do Fundão, Vinícius Fontinelli, Júnior, Bruno Carlos, Danilo Feitosa, a meu amigo também o DJ, que entrou o DJ Wilker. Muito obrigado e boa noite a todos. Até mais, meu amigo. Minha amiga Sabrina Santos também está nos acompanhando. Enfim, muito obrigado a todos. Forte abraço. Até mais, Taquato.